Senhor.
irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Que nesse dia friozinho de chuva nós possamos sentir o abraço de Deus, de Jesus nas nossas vidas. Eu gostaria de ler os Salmos 24, do 1 ao 7, com os irmãos. Salmos 34, 34, do 1 ao 7. O Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que me olham e que ele ficarão radiantes, os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem e os livra. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este
obrigada, Pai, porque estamos na Tua casa mais uma vez, podemos, Senhor, Te louvar, podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós podemos entoar louvores, Senhor, a Ti, e que esses louvores, Senhor, sejam agradáveis aos Teus ouvidos, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, pois somos falhos, somos humanos, Senhor. Sempre tentamos acertar, fazer o melhor, Pai, para agradar o Teu coração, Senhor. Então, nos perdoe, Senhor. Continue nos amando com o Teu amor maravilhoso, Senhor. Que o Senhor continue nos abraçando, Senhor, nos enchendo da Tua presença, Pai, porque é disso que nós mais precisamos nas nossas vidas, Senhor. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom em todos os momentos. Até naqueles que parece que está tudo perdido e tudo acabado. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua cuidando, continua tomando providências. Que essas palavras, Senhor, se agarrem ao nosso coração. Que quando a fé diminuir, nós possamos lembrar disso. Em todo tempo o Senhor é bom, Pai. Em todo tempo devemos Te louvar, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom para as nossas vidas, Senhor. Te peço nesse momento, Pai, que o Senhor fique com o pastor Rafael, que irá trazer uma mensagem aos nossos corações trazida por Ti, Senhor. Que o Senhor já plantou no coração dele e também plantará nos nossos, Senhor. Fique com cada um que está assistindo, Senhor, a essa transmissão ao vivo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo entre nesses lares, Senhor. Que o Senhor cure onde tiver que ser curado. Que o Senhor abrace quem precisar ser abraçado. Que o Senhor limpe o que precisar ser limpo, Pai. Entre nessas casas, Senhor, nesse momento, Pai. Que as pessoas sintam a Tua presença, sintam o Teu amor, Senhor. É que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube, no canal da igreja, ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância. Está acontecendo o Bazar Missionário Online. Ele está disponível no Facebook e no Instagram. Vocês podem ver os itens como utensílios domésticos, bijuterias, artesanatos. Vocês podem adquirir o de vocês, mas também contamos com a sua participação doando esses itens. A gente precisa de itens novos ou em bom estado. A gente pede para que vocês verifiquem na casa de vocês e façam as suas doações. Procurem, por favor, a Célia. O número de telefone dela está disponível ao lado. A partir de agora, os cultos e as mensagens também vão ficar disponíveis em plataformas como podcasts. Isso mesmo, para você ouvir onde você estiver. As plataformas disponíveis são Google Podcast, Spotify, entre outras que estão aparecendo aqui. Para você ouvir, basta acessar, pesquisar por IPI de São Caetano e escolher qual a mensagem que você quer ouvir. Essa é mais uma ferramenta que a IPI escolheu para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amém. Muito bom dia. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Louvamos a Deus pela chuva que caiu, graças a Deus.
Estava precisando dessa chuvinha para melhorar o ar, estava bem seco, né? Então louvemos a Deus por essa chuva. Peço licença para entrar aí na sua casa mais uma vez, para que juntos agora nós ouçamos o recado do Senhor para nós. Antes de meditarmos na palavra, eu quero agradecer os irmãos que doaram, os irmãos que estiveram aí ontem presente, ajudando também no nosso drive-thru aí de agosto. Nós conseguimos aí montar, na data de ontem, cerca de 20 cestas básicas. Vamos comprar alguns materiais ainda, recebemos doação em dinheiro também. Nós vamos, nessa semana, conseguir aí montar 20 cestas e atender as famílias que nós já atendemos, né, na igreja, e também as outras famílias que nós temos atendido aí desde o início dessa pandemia. Então, louvado seja Deus pela sua vida. E você que não ajudou e que ajudou, terá a oportunidade mais uma vez. No próximo mês nós teremos a ação de novo. Estamos aí com algumas novidades. Vamos ter talvez aí um novo lugar, um posto de arrecadação também, além da igreja. Então, ore. Se coloque diante do Senhor para que a gente continue nos ajudando, nos fortalecendo, para continuar ajudando as pessoas que têm necessitado nesses dias. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Conflitos da Vida. Falamos já sobre alguns sentimentos que ficam internalizados, né? Sentimentos que ficam dentro de nós e que geram esse conflito que nós vivemos nas nossas vidas. Falamos sobre as perdas, falamos sobre a culpa e hoje nós iremos falar sobre o fracasso, o sentimento do fracasso, da frustração, sentimento que todos nós, hora ou outra, somos invadidos e assim se entramos neste conflito, nessa crise pessoal, sem ter mais alegria e disposição para continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso de número 26 até o verso de número 28. Diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do nosso Senhor soberano e Salvador. Amém? Como eu disse, nós vamos continuar esta série de mensagens, temos ainda mais 2 domingos. Essa série denominada aí Conflitos da Vida, e nós vamos falar hoje sobre este sentimento que todos nós, queridos irmãos e irmãs, indistintamente, todos nós já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou ainda enfrentaremos. Este sentimento que se faz presente nas nossas vidas, mais do que nós gostaríamos, é verdade. Mais do que nós gostaríamos, na verdade, esse sentimento muitas vezes se faz presente nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso dia a dia. Estamos falando de um conflito causado pelo sentimento do fracasso, da frustração. Afinal, quem é que nunca se sentiu frustrado por não conseguir realizar algo? E esse sentimento do fracasso, de que eu não sei fazer nada, de que eu não presto para nada, enfim, sentimento que esvazia a alma. Quem nunca enfrentou esse sentimento alguma vez na vida? Quem nunca sentiu a sensação de fracasso ao errar, ao cair em um pecado, por exemplo? Mas a verdade, queridos irmãos e irmãs, é que todos nós já nos sentimos vencidos em algum momento da vida. Em algum momento da nossa vida, eu e você, em algum momento da nossa vida, a gente já se sentiu vencido por algo que nós não conseguimos fazer ou por algum erro que cometemos. E este sentimento do fracasso, a frustração invade a alma, tira a alegria do coração e nós não sabemos
como fazer. Todos nós sabemos, queridos, todos nós sabemos que a sensação do fracasso, a sensação da frustração, o estar frustrado com algo que não deu certo, com algo que aquilo que a gente fez e não gostaríamos de ter feito, ela é uma sensação intensa e dolorosa no nosso coração. Causa incômodo, abate a nossa alma, como a gente viu quarta-feira. Mas também, queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos também que em alguma ocasião, este sentimento do fracasso, a frustração, ele também pode ser benéfico nas nossas vidas, para o nosso desempenho pessoal, para que a gente aprenda, para que a gente seja melhor, para que a gente continue, para que a gente aprenda com o erro, aprenda com aquilo que não deu certo e saiamos melhores. Sabemos que muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o medo nos deixa paralisado. Diante desse sentimento do fracasso, diante da frustração, diante deste conflito, dessa crise que nós internalizamos dentro de nós, e a gente fica então aí com medo de realizar novas coisas, de se lançar ao novo, de fazer novas coisas, porque a gente já está com esse sentimento internalizado, da frustração de algo que aconteceu, do fracasso, e a gente tem medo do novo, tem medo de arriscar, tem medo de fazer, porque a gente sabe que aí a gente vai fracassar mais uma vez. E esse sentimento, o medo, nos deixa paralisado, e diante do fracasso, nós não conseguimos mais prosseguir, nós não conseguimos mais fazer de novo, fazer novamente, temos medo de arriscar, de projetar sonhos, de idealizar novas coisas nas nossas vidas, porque nós internalizamos dentro de nós que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar até aquilo que nós estamos almejando, porque o sentimento do fracasso, o sentimento da frustração está internalizado dentro de nós e nós não conseguimos nos livrar dele. E aí a ansiedade, o estresse, a impaciência aumentam nas nossas vidas, gerando um desconforto constante e diário nas nossas vidas, de que nós não sabemos fazer nada, de que nós não prestamos para fazer nada, de que nós não vamos conseguir fazer nada, que não adianta ninguém pedir nada para mim fazer, em qualquer lugar que seja, no trabalho, na igreja, que eu não vou conseguir, que eu não sei como fazer. E nós então não conseguimos ultrapassar este sentimento, nós não conseguimos vencer este sentimento da frustração, do fracasso, e nós internalizamos sentimentos negativos que se instauram em nós diante do fracasso, e aí nós nos entregamos ao desânimo, desencadeando em nós aí sentimentos que levam até a depressão. Mas é preciso saber, queridos irmãos e irmãs, é preciso que todos nós saibamos que em algum momento da nossa vida, nós iremos enfrentar esse sentimento. Talvez você não esteja enfrentando algo neste momento, talvez você não esteja frustrado com algo, talvez você não esteja se sentindo fracassado em nada, amém por isso, mas este é um sentimento que todos nós iremos enfrentar em algum momento nas nossas vidas. Em algum momento da nossa existência, nós vamos nos sentir frustrados, nós iremos fracassar em algo. Por isso, como enfrentar este sentimento? Como enfrentar, como vencer, como conviver com esse sentimento que faz parte das nossas vidas? Com determinação, coragem e vontade de superá-lo, ou com descontentamento da alma que nos rouba a alegria de continuar vivendo as promessas de Deus nas nossas vidas, de continuar vivendo aquilo que Deus tem para nós, nas nossas vidas, no dia a dia, naquilo que nós vivemos, seja em família, em casa, no trabalho. Queridos irmãos e irmãs, é fato que este sentimento se faz presente nas nossas vidas e se fará presente nas nossas vidas em algum momento, porque nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um mundo, nós estamos num contexto que se baseia pela cultura do medo. Nós vivemos numa sociedade que dita as regras da nossa vida, regras essas que deixam claro uma coisa para todos nós: você não pode errar.
Nós vivemos em uma sociedade, vivemos em um mundo em que a cultura do medo se faz presente. Vivemos em uma sociedade que deixa claro para nós de que nós não podemos errar. De que se nós errarmos, nós somos pessoas fracassadas. E nós vivemos com esse medo, nós vivemos com esse sentimento nessa sociedade. E isso nos leva muitas vezes a vivermos sobre uma pressão que assola as nossas vidas, a vivermos diante de preocupações e inquietações daquilo que nós vamos fazer, porque nós não podemos errar. Nós não podemos fracassar. Nós não podemos errar. E essa inquietação ocasionada pelo medo de errar, que a sociedade, que o mundo impõe sobre nós, prejudica a nossa vida no que diz respeito, não só ao nosso relacionamento com Deus, mas também nas nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso dia a dia. Essa situação causa em nós o desconforto, causa desconforto em nossos relacionamentos com as pessoas. E além disso, destrói a nossa alegria, caso fracassemos. Porque nós somos criados em uma sociedade que nós não podemos fracassar. Não podemos errar. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, queridos irmãos e irmãs, antes de continuarmos aqui na nossa meditação, de entendermos de onde vêm esses sentimentos, né? E como vencê-los, como viver com eles para aprendermos e sermos melhores diante do deserto, do fracasso e da frustração, nós precisamos entender uma coisa: o que é o fracasso? O fracasso, queridos irmãos e irmãs, ele refere-se à condição de não atingir um objetivo desejado ou pretendido. Pode ser visto como o oposto de sucesso. O fracasso é então, queridos irmãos e irmãs, uma sensação ou a certeza de algo que não deu certo na vida, seja no âmbito pessoal ou social. Para alguns psicólogos, por exemplo, o fracasso faz parte de um processo na vida de quem tenta fazer ou aprender alguma coisa. Ou seja, todo mundo tenta fazer algo. O fracasso é um processo nas nossas vidas porque a gente tenta fazer as coisas. Tanto é que todos nós, uma vez ou outra, a gente já ouviu aquela frase que nós só aprendemos quando erramos. Só aprende errando. Então, de certa forma, nós podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que o fracasso, ou seja, o erro, a frustração de não conseguir fazer algo, faz parte das nossas vidas, por mais que não sabemos lidar com elas. Faz parte da nossa vida, porque nós erramos. Nós não somos perfeitos, nós não somos autossuficientes. Nós erramos, erraremos, nos sentiremos fracassados, frustrados, mas como não internalizar este sentimento em nós para que ele vença a nossa alegria? Para que ele roube a alegria do nosso coração? O fracasso, ele está ligado com a frustração, que por sua vez tem a ver com o sentimento. Por exemplo, o fracasso é a perda de um emprego, ou seja, é a situação em si, para alguns. Enquanto a frustração é o sentimento, pois cada pessoa pode reagir de uma forma completamente diferente diante de um mesmo fracasso. Para alguns, perder um emprego é totalmente frustrante, é o fracasso dos fracassos, a pessoa perde a alegria, não sabe mais o que fazer, como fazer, mas para outras pessoas, é um momento de mudança, de ressignificação, de resiliência, e nós vamos ver mais para frente. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante disso, quais são as possíveis causas de fracasso? Já que ele faz parte da nossa vida, já que nós vivemos em uma sociedade que impõe sobre nós condições que a gente não pode errar, quais são as possíveis causas do fracasso? Para que a gente sinta-se então, com esse sentimento conflituoso dentro de nós. Eu quero falar de dois tipos de causas principais que vêm sobre nós e que nós causamos também para que a gente viva esse sentimento do fracasso. O primeiro deles são as situações externas. Uma possível causa do fracasso nas nossas vidas são as situações externas, aquilo que está à nossa volta, aquilo que a gente vive.
Como eu disse há pouco, nós vivemos em uma sociedade que dita as regras do jogo, e nesse jogo nós não podemos errar. Logo, um dos fatores que nos levam a ter esse sentimento do fracasso, da frustração, é justamente o medo de não superarmos as expectativas que são colocadas sobre nós e de não conseguirmos jogar esse jogo que a sociedade dita sobre nós, de que precisamos ser perfeitos, de que não podemos errar. Vários são os fatores, queridos irmãos e irmãs, as situações externas que podem gerar em nós o sentimento do fracasso, como, por exemplo, a opressão. Em vários aspectos da nossa vida, nós somos oprimidos, subordinados a situações de constrangimento por aqueles que estão acima de nós, que nos oprimem. Além disso, a desigualdade é um fator fundante nos dias de hoje para que muitas pessoas se sintam invadidas pelo sentimento do fracasso, pois por não serem tratadas de forma digna, se sentem fracassadas e excluídas e abandonadas. Muitos se sentem fracassados, pois não detêm dos mesmos direitos daqueles que se dizem prósperos e bem-sucedidos. E aí oprimem, constrangem aqueles que estão abaixo, aqueles se vê acima, e as pessoas então se sentem frustradas. Então, queridos irmãos e irmãs, uma das primeiras causas possíveis para que nós talvez aí nos sintamos fracassados, frustrados, é justamente as situações externas, o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos. Somos oprimidos, constrangidos, há uma desigualdade sobre nós, sobre as pessoas, sobre a sociedade que nós vivemos, em que as pessoas se sentem fracassadas por não terem os mesmos direitos daqueles que são aí os tratados como bem-sucedidos. Além disso, queridos irmãos e irmãs, é triste dizer isso, mas eu preciso dizer para nós que inclusive a igreja tem sido muitas vezes um instrumento de opressão na sociedade em que vivemos, pois muitas vezes a igreja quer dizer para as pessoas quem é digno de entrar no Santos dos Santos, por exemplo, jogando diante dos outros o sentimento de fracasso, pois elas não se sentem amadas, abraçadas pelo Deus que os espiritualmente bem-sucedidos dizem que serve. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que o véu se rasgou. O Cristo crucificado venceu a morte, venceu a desigualdade e pela fé nos torna um único povo. Amém? Gálatas 3, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 28 diz: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não podem haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, mas todos vocês são um em Cristo Jesus. Pastor Batista, Ed Hennequivitz, ele diz que o segredo do fracasso humano está justamente aqui, na desigualdade, na opressão, que foi quebrada por Cristo na cruz, mas que ainda vive em nós, e nós nos achamos muitas vezes superiores, colocando sobre o outro o peso de depender de nós, para não se sentir fracassado, mas sim aceito naquilo que nós projetamos como sociedade e como igreja, aquilo que é ideal para que a pessoa seja bem-sucedida. E nesse contexto nós somos causa e consequência, queridos irmãos. Ou seja, nós causamos, mas também sofremos. Todos nós estamos sujeitos a sofrer com as pressões da sociedade ou da igreja que nos levam ao sentimento do fracasso, mas nós também causamos esse sentimento no outro. Quando queremos que ele supra as nossas expectativas, quando queremos que o outro faça aquilo que nós desejamos, para que nós, num grau de superioridade que nós achamos que temos, condicionamos ao outro aquilo que é ser perfeito e aquilo que ele aquilo que ele faça para que ele não se sinta fracassado. Mas nós sabemos muito bem que o ensino de Jesus para nós é: considere o outro superior a você mesmo.
Mas, queridos irmãos e irmãs, há ainda um outro fator que nos leva ao conflito, causando em nós este sentimento do fracasso. São as situações internas. Nós falamos agora das situações externas, da opressão, da desigualdade, deste peso que muitas vezes é colocado sobre nós e que nós muitas vezes colocamos sobre o outro. Mas também há uma segunda situação, que é a situação interna. É justamente esse conflito, essa crise pessoal que nós internalizamos dentro de nós, esse sentimento do fracasso. Por mais que nós não percebamos, queridos irmãos e irmãs, há situações internas e inconscientes que também podem ser determinantes para nós nos sentirmos fracassados. Há situações internas, situações no nosso inconsciente que a gente nem percebe, que faz com que a gente sinta esse sentimento do fracasso. Como, por exemplo, situações vividas na infância ou na juventude, que ficam internalizadas em nós, no nosso subconsciente, e quando nós falhamos em algo hoje, por exemplo, no tempo presente, nós nos sentimos punidos, porque nós ainda relembramos aquela situação e nos sentimos fracassados e dizemos, está vendo? Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada. Justamente, queridos irmãos e irmãs, por causa daquilo que a gente falou no início, por causa do medo de sermos rejeitados e de não sermos aceitos ou dignos, por não suprir as expectativas que sobre nós são colocadas. E esse medo se associa com a nossa autoestima, e assim nós nos colocamos diante de um negativismo. E esse negativismo é justamente essas frases que eu acabei de dizer, nós internalizamos dentro de nós, qualquer erro que cometemos hoje, nós nos sentimos fracassados, frustrados, de que não sabemos fazer nada, e vivemos diante dessa instabilidade emocional, nos tornando aí pessoas ansiosas, inseguras, desconfiadas, com medo de viver o novo, de arriscar, porque nós sabemos que vamos fracassar. Ainda há um fato de que quando erramos diante de um ato pecaminoso, por exemplo, de um erro, e nós nos sentimos culpados, como nós vimos semana passada, mas também o sentimento do fracasso se instaura em nossa vida, nos distanciando da presença amorosa de Jesus. E assim entramos num processo que os psicólogos chamam de neurose do fracasso. Neurose do fracasso, ou seja, a pessoa ela internaliza que não consegue, que não é capaz de fazer nada, de tão pouco vencer os seus erros, aquilo que ela não consegue fazer, o mal que ela não quer fazer, mas ela faz. E nós internalizamos dentro de nós, diante dos nossos fracassos, essa neurose de que nós não conseguimos vencê-los. Mas em Cristo, queridos irmãos e irmãs, nós podemos todas as coisas. E aí nós nos tornamos inflexíveis às mudanças, quando nós nos entregamos a essa neurose do fracasso, a essa neurose do não sei fazer, não consigo fazer. E essa é uma das desculpas que a gente mais ouve na igreja. Quando a gente chama alguém, quando a gente quer fazer com que alguém se sinta amado e fazer algo na igreja, a pessoa logo nos diz, mas eu não sei fazer, eu não consigo fazer, porque por mais que a gente não percebe, todos nós, inclusive eu, queridos irmãos e irmãs, estamos muitas vezes entregues a essa neurose do fracasso, nos entregamos ao medo e ficamos inflexíveis às mudanças. Para muitos estudiosos, a inflexibilidade é o maior inimigo do sucesso e das realizações na vida de uma pessoa, porque o sentimento do fracasso nos leva à disposição de não querer mudar, de não querer arriscar, de não se dispor a fazer as coisas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante disso que a gente viu até agora, é possível vencer este sentimento? É possível viver sem medo de errar? Existem alguns passos importantes que a gente precisa seguir, e alguns estudiosos falam da resiliência. A resiliência é o quê? A resiliência é a capacidade da pessoa, de cada um de nós, deixar com que os problemas, os fracassos que talvez aí a gente vive,
possam ser, na verdade, um trampolim para nós nos adaptarmos a essas mudanças, superar esses obstáculos e continuar a vivendo, não se entregando aí ao medo da mudança, a essa neurose do fracasso, e aí nos tornando pessoas ansiosas, inquietas, tristes. E existem alguns passos importantes para que eu e você possamos aprender a conviver com esse sentimento. Talvez o primeiro delas seja justamente a resiliência, de olhar para o problema, de enfrentar o problema, de superar este obstáculo e continuar vivendo. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a conviver com esse sentimento. E eu digo conviver justamente e exatamente porque, como eu já disse no início, esse sentimento faz parte da nossa vida e uma hora ou outra nós vamos nos sentir frustrados, fracassados por algo que a gente não conseguiu fazer. Porque nós não somos perfeitos. Não somos autossuficientes. A princípio, é fundamental para alguns estudiosos, para vencermos e aprender a conviver com este sentimento, para alguns estudiosos, o princípio fundamental é o autoconhecimento, é olhar para dentro de nós mesmos, é conhecer quem nós somos. Pois, como vimos, há situações nas nossas vidas que são resultados de problemas não resolvidos no passado, que ainda estão dentro de nós e que em qualquer coisa que a gente erre hoje, nós nos entregamos a essa neurose do fracasso. Por exemplo, Sócrates, o filósofo grego, desafiava os seus seguidores, por exemplo, a conhecerem a si mesmos. E é diante disso que a psicologia chegou à conclusão, por exemplo, que o ser humano pouco se conhece. Porque a gente tem medo de olhar para dentro de nós, nós temos medo de enfrentar os nossos problemas, de enfrentar os nossos fracassos, de enfrentar as nossas frustrações e mudar de vida. O apóstolo Paulo, em sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, diz que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O contexto aqui é a preparação para participarmos da mesa do Senhor. Mas, queridos irmãos e irmãs, esta análise que nós devemos fazer, este examinar-se a si mesmo, deve nos levar a um autoconhecimento da nossa própria vida, de olharmos para dentro de nós em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo, em todo instante, para assimilarmos o que tem nos feito sentir fracassados. Os erros que temos cometido e que não podemos cometer mais, que precisamos vencê-los para a honra e a glória do Senhor. Essa autoanálise vai nos fazer entender que os nossos erros não devem nos manter inertes às mudanças e tampouco aprisionados neles, mas nos habilitar a superar os nossos erros, para que assim estaremos aptos a viver as promessas do Senhor nas nossas vidas, a comer do pão, a beber do cálice e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Quando nós não nos conhecemos, quando nós não examinamos a nós mesmos, quando nós não olhamos para os nossos erros, nós nos entregamos aos nossos conflitos emocionais, aos nossos fracassos, às nossas frustrações, aos nossos medos, e não deixamos que o Senhor faça mudança em nossas vidas, e nós nos entregamos a este sentimento do fracasso e deixamos ser oprimidos a todo instante por esse medo, por situações externas que querem ditar aquilo que nós devemos fazer, o que nós somos e aquilo que não podemos ser, ou o que devemos ou o que não devemos fazer. Conhecer a si mesmo, queridos irmãos e irmãs, é importante para nós vencermos os medos que nos aprisionam, os traumas do passado, as neuroses do fracasso, e nos habilitar a viver mais próximos de Deus, nosso Pai, que é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Há quem diga, queridos irmãos e irmãs, que Deus utiliza os nossos fracassos para nos aproximar dEle, para que a gente olhe para os nossos erros, aprenda com os nossos erros e nos tornemos melhores e mais fortalecidos para a presença de Deus, que é soberano sobre as nossas vidas. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós nos assemelhemos ao caráter de Cristo Jesus, para que sejamos imitadores de Cristo Jesus. E se nós não olharmos para os nossos erros, não olharmos para os nossos medos, nós não conseguiremos.
No Salmo 34, que a Lília leu para nós no início, um pouco mais para frente, no verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele os salva de espírito oprimido, Ele salva, perdoa os que se sentem com medo, dos que se sentem fracassados. O Senhor está perto, queridos irmãos e irmãs, o Senhor se faz presente na vida daquele que tem o coração quebrantado, que quer se livrar do espírito oprimido, pelo fracasso, pela frustração, pelos erros, quer se livrar. O pastor americano Rick Warren diz que os nossos problemas nos obrigam a olhar para Deus e depender tão somente dEle. Os nossos problemas nos obrigam a olhar para Deus e depender dEle, ao invés de confiar em nós mesmos. Porque se a gente confiar em nós mesmos, se a gente achar que a gente é autossuficiente para vencer qualquer coisa, se prepare para que você continue vivendo diante dos fracassos. Porque, queridos irmãos e irmãs, diante dos problemas, nós temos que enfrentar nós mesmos, olhar para o espelho, vencer os nossos medos e fazer com que, diante dos problemas que nós estamos enfrentando, diante das frustrações e dos fracassos que nós estamos enfrentando, nós olhemos para Deus, mantemos os nossos olhos fixos no Senhor, para que Ele nos restaure, para que Ele nos fortaleça, porque o Espírito intercede por nós, o Espírito nos fortalece, nos dá força para prosseguir. Sabemos muito bem que o nosso coração ele é enganoso e nos leva sempre ao conflito do fracasso, de que nós não vamos conseguir ser melhores. Por isso a importância, queridos, de sabermos que todos nós estamos sujeitos uma hora ou outra ao fracasso. Nós vamos errar, vamos fracassar em algum momento, mas nós devemos também saber que o fracasso deve produzir em nós os erros, os nossos medos, as nossas frustrações, devem produzir em nós benefício para acreditar em que em Deus nós podemos todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não são só as coisas boas. Diante dos nossos fracassos, todas as coisas boas, as coisas ruins, todas as coisas, os nossos fracassos, as nossas frustrações, diante dos nossos erros, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo sabia que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória futura que nos aguarda, e que diante dos momentos de fracassos nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, que intercede por nós e nos fortalece. Muitas vezes as nossas fraquezas nos esmagam, tropeçamos nos mesmos erros, fracassamos e caímos nas mesmas armadilhas. Como vimos semana passada, o bem que queremos nós não praticamos, mas o mal que nós odiamos fazer, esse sim nós fazemos. Mas os nossos momentos de dor, de angústia, causados pelo conflito do fracasso, devem ser transformados em momentos de aprendizado e fortalecimento para as nossas vidas, diante daquele que é soberano sobre nós. Amém? É diante dos nossos fracassos que a graça de Deus nos restaura e tira o peso trazido pelo sentimento do fracasso. É diante dos nossos fracassos que a graça de Deus nos restaura e tira o peso trazido pelo sentimento do fracasso. Brennan Manning vai dizer que no mundo da graça, o fracasso é sempre uma chance de recomeçar. Vou repetir. Brennan Manning diz para nós que no mundo da graça, o fracasso é sempre uma chance de recomeçar. Queridos irmãos e irmãs, há exemplos na Bíblia e exemplo de pessoas que nós conhecemos aí na história da humanidade, que diante do fracasso se tornaram pessoas grandiosas. Diante dos seus erros, diante dos seus fracassos, se tornaram pessoas grandiosas. Porque no mundo da graça,
O fracasso é sempre o momento, a chance de recomeçar, de fazer novo, de fazer diferente, de não se entregar aos medos, às angústias, mas para que através da graça salvadora, redentora e transformadora do nosso Senhor, nós recomeçamos, façamos diferente e vivemos de um modo diferente. Portanto, queridos irmãos, eu não sei, talvez você tenha enfrentado este conflito na sua vida. Talvez você, assim como eu, muitas vezes se sente fracassado no que você tem feito na vida, se sente frustrado em alguma coisa. Mas lembre-se que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Deus tem sempre um plano eterno, perfeito e agradável que para nós, queridos irmãos e irmãs. Deus tem um plano perfeito e vitorioso para cada um de nós, mesmo diante dos nossos fracassos, mesmo diante das lutas que nós enfrentamos, causado por este conflito. É nos momentos difíceis da vida, é nesse momento difícil que talvez você tenha enfrentado, é nesse momento difícil da vida que nós somos fortalecidos pelo Senhor para que Ele seja exaltado, porque dele e por Ele são todas as coisas e nele nós podemos todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O medo do fracasso aflige todos nós. O medo de errar, o medo de não conseguir, o conflito da frustração de ter errado, de estar passando por uma luta, todos nós enfrentamos. Corrói a nossa fé muitas vezes, esvazia a coragem de prosseguir, abate a nossa alma, impede de vivermos a vontade de Deus. Mas o medo não precisa prosseguir mais, queridos irmãos e irmãs. A neurose do fracasso, o medo de errar não precisa mais fazer parte das nossas vidas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive vencer os medos e os nossos traumas. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, coloque o seu foco, coloque a sua vontade, as suas forças, os seus medos, os seus traumas diante de Deus, para que as nossas forças sejam renovadas em Deus e em suas promessas nós consigamos prosseguir independente de qualquer circunstância, inclusive diante das derrotas, de forma a vivermos uma vida cheia de fé e vitoriosa, para a honra e a glória daquele que é o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Diante dos erros, diante do fracasso, diante da frustração, se entregue, se coloque diante de Deus. Se coloque diante daquele que é soberano sobre a sua vida, para que você continue, para que você se sinta fortalecido por Deus, para que o Espírito Santo, aquele que intercede, aquele que vai adiante, aquele que está em você, lhe dê força, capacidade, discernimento, para você prosseguir diante dos fracassos que inevitavelmente todos nós enfrentaremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com esta canção? Meu Jesus, outro igual não há.
Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que possamos nos entregar diante dele a todo instante e agradecer pelos grandes feitos que ele fez e que ele faz e que fará nas nossas vidas. Amém. Mesmo diante dos nossos conflitos, mesmo diante das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas inquietações, clamemos ao Senhor que pode todas as coisas. Amém? Quero orar com você, encerrando a nossa celebração, pedindo para que o Senhor abençoe e guarde você durante a sua semana, que você não tenha medo, não se entregue aos medos de errar. Todos nós erramos, erraremos, mas que diante dos seus medos, diante dos seus erros, você se coloque diante do Senhor, para que Ele restaure, fortaleça e frutifique através da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo, Senhor. Te damos graças pela tua presença constante e real nas nossas vidas, Pai. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor nos dá a promessa de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, ó Pai, e que o Senhor nos fortalece a cada dia. Que o teu perfeito amor, ó Pai, lança fora todo medo, toda angústia, toda frustração, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, através do teu Espírito Santo, nos fortalecendo, nos guiando, nos sustentando aquilo que vamos fazer, naquilo que vamos falar. Para que, Senhor, nós não nos entreguemos aos nossos conflitos, às nossas angústias, às nossas inquietações, mas que busquemos a Tua face, ó Pai, dia a dia, para que o Senhor nos fortaleça, porque o Senhor nos diz, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, para aqueles que buscam a Tua face, para aqueles que se colocam diante de Ti, Senhor, e por isso nós nos colocamos como Teu povo, como Tua igreja, Senhor, cada família, cada casa aqui reunida, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor restaure as nossas vidas, quebrante o nosso coração, tire, Senhor, todo medo, tire toda angústia, tire toda frustração, todo fracasso, para que nós, Senhor, sejamos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, para que o Teu santo e bendito amor, ó Pai, as Tuas misericórdias se renovem nas nossas vidas, para que a gente, ó Pai, continue a viver a perfeita e boa vontade Sua nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos usar. Que o Senhor continue, ó Pai, a proteger e a livrar de todo mal, de todo perigo, os nossos irmãos e irmãs que já voltaram aos trabalhos, que estão voltando às suas rotinas, que estão saindo de casa, ó Deus. Que o Senhor os proteja, os livre de todo perigo, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, abençoe, Senhor, o Teu povo nesta hora. Pedimos que o Senhor console, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, as famílias enlutadas, ó Pai, que perderam entes queridos, que estão aí, Senhor, nesta hora, enlutadas, ó Deus, que o Seu Santo Espírito console, fortaleça, supra, Senhor, as necessidades de todos os Seus filhos e filhas em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, aqueles que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros, enfermeiras, pessoal da limpeza, motoristas de ambulância. Que o Senhor os proteja, os livre, ó Deus, e que eles continuem sendo usados por Ti para salvarem vidas, ó Deus, e sustentarem as pessoas, ó Senhor, através deste cuidado, Senhor. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abra as portas de emprego para aqueles que estão precisando. Sustente, ó Pai, os empregos daqueles que estão trabalhando, Senhor. Sabemos que vivemos um momento delicado, um momento difícil, mas nós confiamos e nos entregamos a Ti, ó Pai. Abençoe a Tua igreja reunida em cada casa. Nos fortaleça, ó Deus, para que logo mais nós possamos estar juntos novamente, louvando e agradecendo o Teu nome. Sabemos, ó Senhor, que a saudade tem se feito presente, mas, Senhor, é um momento de nós passarmos, talvez, Senhor, por um momento de dificuldade, da saudade, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, tem nos guiado, tem nos sustentado, e pedimos, Senhor, que o Senhor também abençoe aqueles que estão trabalhando na procura de uma cura, para que logo mais a gente ouça essa notícia que todos nós estamos aguardando, Senhor, de que há uma vacina, para que a gente possa, Senhor, no ambiente seguro, no ambiente confiável, retornar às nossas atividades, nos abraçarmos, matar a saudade, Senhor, e louvarmos o Teu nome como um único povo, como Teu povo neste lugar, ó Deus. Abençoe cada irmão. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos porque muitas vezes nos entregamos aos medos, às frustrações.
Por isso, Senhor, tira de nós todo medo, toda angústia, para que o Teu nome seja exaltado sobre todas as coisas. Nos dê um resto de domingo abençoado, uma semana debaixo da Tua proteção, da Tua graça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.